Hoje a gente vai falar de um tema muito especial. Mudou o nome? Mudou por quê? Então a gente vem com a gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre Gênesis 32, nesse momento tão especial da vida de Jacó. E nesse momento nós já tivemos um momento de adorar a Deus, de orar, de colocar diante de Deus as nossas orações. E agora vamos compartilhar um momento da palavra de Deus. E quando a gente vai pensar um pouco sobre a palavra de Deus, hoje a gente vai falar sobre uma mudança de nome. O que significa isso? Mudou o nome, mudou por quê, né? E da onde que a gente vai lidar com isso? O texto é lá de Gênesis 32, 22 a 25. A história é longa, mas vamos nos focar nesses versículos. E diz assim: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Quando a gente olha aqui, a gente vai continuar no texto um pouquinho lá para frente, a gente vai ver a história de um homem, Jacó. Vocês conhecem? Jacó era aquele que segurou o calcanhar do irmão gêmeo, né? Na hora de nascer, ele queria nascer primeiro, então ele segura no calcanhar do irmão, mas não deu muito certo. Esaú nasce como primogênito e, como primogênito, tem um papel especial, uma posição especial nesse momento da história. É isso que Jacó queria desde o nascimento. Desde pequenininho, ele já tinha esse ímpeto de correr atrás daquilo que ele queria. Às vezes, ele fazia isso de uma maneira não muito ética, né? Tanto é que o nome dele também pode ser assim, agir traiçoeiramente, né? Assim, não muito ético. E esse homem, o Jacó, agora cresceu, ele vai viver muitas coisas, né? E no meio dessas coisas que ele vai viver, tem muitas dificuldades. Ele vai encontrar, depois que ele trapaceou o irmão para conseguir a primogenitura, a bênção da primogenitura, que é algo bom. Ele estava buscando a coisa certa, mas fez a coisa de maneira errada. E aí ele teve que fugir, ele vai lá para a casa do tio dele, e ali ele se apaixona pela que vai se tornar sua esposa, a segunda esposa, né? Mas ele vai conseguir ser trapaceado pelo próprio tio, né? E vai passar a perna nele, né? Ele vai fazer ele trabalhar muitos anos para conseguir se casar com a filha amada, né? Com a mulher que ele realmente amava. E nisso tudo ele passou já muitas coisas, muitas dificuldades, e ele sempre deu um jeito de resolver as coisas do jeito dele, com as forças dele, eu acredito que ele tinha uma mente brilhante, porque ele conseguia achar um jeito para tudo. E nesse jeitinho ele chegou rico. Ele está no momento agora que ele já conseguiu tudo o que ele queria, ele casou, ele tem 11 filhos, né, no momento ainda. Ele vai conseguir fugir, porque o anjo vem avisá-lo que ele deveria sair de lá. E agora ele está numa enrascada, porque agora é a hora da verdade. O momento mais difícil, talvez, da vida dele. Por quê?
aquilo que ele deixou para trás, aquele momento que ele achou que tinha já passado, que ele tinha conseguido ultrapassar, ainda estava lá, à frente dele. Agora ele tinha que lidar com Esaú, que ele tinha enganado, que estava furioso com ele, e passou todos esses anos, ele imaginando, né, que Esaú tinha passado todos esses anos atrás dele, desesperado, querendo se vingar daquele momento. Então, ele agora está num momento cheio de medo. Ele é inteligente, ele tem todas as riquezas, ele tem uma família enorme, mas agora ele não tem como dar muito jeito. Mas assim, ainda assim, ele vai tentar dar o jeitinho dele. Ele vai tentar resolver, então ele planeja. Olha que interessante esse momento aí, diante do Vale do Jaboque, né, que é a passagem do Jaboque. Ele vai fazer o seguinte, ele falou: deixa eu pensar aqui, o que eu posso fazer? O que poderia apaziguar um pouco os ânimos do meu irmão? A raiva do meu irmão? Será que se ele vê que tem um monte de riqueza aí sendo doada, eu vou dar um presente para ele? Então ele dividiu tudo que ele tinha, as coisas que ele tinha, a família dele, ele dividiu em 2 acampamentos. E aí ele vai fazer essa passagem. Primeiro passam todas as coisas que eles têm, a família dele, e agora tem um momento especial. Ele vai ficar sozinho. Nesse momento que ele fica sozinho, a gente viu isso em algum outro momento em Betel, mas nesse momento é um momento crucial, porque depois que ele passou por todas as dificuldades que ele passou, é um momento em que Deus tem a oportunidade de atingi-lo, de trabalhar na vida dele. Ele até hoje, o que ele faz? Ele vai planejar, e nesse momento aparece, um pouquinho antes desse texto, aparece a oração de Jacó. Na verdade, na Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, e principalmente assim nos patriarcas, é difícil você ver uma oração muito longa deles. Tem a oração do servo de Abraão, quando vai buscar a esposa para o Isaac, e agora aparece o Jacó, aquele traiçoeiro, aquele que vai enganar todo mundo. Esse cara vai colocar-se diante de Deus e vai orar: Senhor, o Senhor me ajuda, porque o Esaú está bravo. Eu vou mandar os presentes, o Senhor me ajuda. É um pedido que ele faz, um clamor que ele coloca diante do Senhor. Mas olha que interessante. Esse capítulo traz uma ordem, assim, é como se ele fizesse, ele planeja, ora, planeja, ora, planeja, ora. Então, os versículos são divididos dessa maneira, e ele ainda que ele estivesse em oração, entendendo um pouquinho que as coisas não dependem dele mais, mas ainda assim ele está com a cabeça todo vapor, planejando do jeito dele, como eu vou lidar com essa situação. E ele tem as ideias mirabolantes, a ideia do presente, ele manda tudo. E nesse momento que ele está sozinho, ele vai realmente enfrentar aquilo que ele precisava a vida toda. É o que ele precisava entender. Ele vai entrar numa luta, uma briga. Como assim? Essa briga é necessária mesmo? Será que esse é o momento certo de ter mais uma dificuldade? Porque ele já está com medo. E você se imagina no lugar dele, passando pela maior dificuldade da sua vida. E nesse momento alguém vem ainda brigar com você. Você acha que pode ser um ladrão, alguém que vem, né, destruir você, ainda ameaçar a sua vida? Então é isso que acontece com ele. Nesse momento que ele está sozinho, que ele está cheio de medo, é o momento que vem um homem
e começa a lutar com ele. E, nesse sentido, ameaça a vida dele. E aí, ele começa a lutar. Então, esse homem veio e começa a lutar até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, isso é muito interessante, esse detalhe do texto, que a gente vai descobrir lá na frente, que esse homem é Deus. O próprio Deus veio lutar com Jacó. E quando ele diz aqui no texto que esse homem, a gente não sabe ainda, né? A gente vai passar pelo texto, mas a gente às vezes não se atenta a isso. Quando diz que esse homem viu que não poderia dominar Jacó, é mentira. Como assim? Se ele é Deus, ele não tem o que ele não pode. Ele não tem nada que ele não possa fazer. Tanto é que ele tocou na articulação da coxa. E na hora que ele tocou, aquilo lá machucou de um jeito, deslocou essa articulação enquanto lutavam. Então não é falta de força. Não é. A Deus não tem nada que ele não possa fazer no momento. Não lhe falta força, não lhe falta poder, não lhe falta nada. Então quando Deus age na nossa vida, ele não obriga a gente a fazer nada. Ele não age de uma maneira que, vamos dizer assim, nós nos sintamos obrigados a fazer alguma coisa, nos sintamos mal nesse sentido, né? Mas Deus nos leva a entrar na luta. Deus nos leva a entrar nessa luta e Deus nos faz enxergar, de certa forma, por si mesmo, por nós mesmos. E aí, esse é o momento, assim, crucial, o clímax que Deus encontra, né, na vida de Jacó. É essa luta. E no meio dessa luta, ele não vai usar da força no sentido, apesar de ser uma luta, não é a força dele que está aqui em jogo, mas uma coisa interessante que acontece quando ele vai, agora num próximo versículo, dizer: então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Esse negócio é muito especial. Esse momento é aquele momento assim que a gente deveria todo mundo estar, né, naquela expectativa. Por quê? O que está acontecendo na vida desse homem? Ele está no meio da luta, no meio do momento mais difícil da vida dele, e vem esse homem, que depois a gente descobre que é Deus, e ele diz: me deixa embora, deixa embora. Uma coisa interessante aqui também de perceber é que a gente pode lembrar um pouco quando Moisés fala: eu quero ver o Senhor, eu quero conhecer o Senhor de verdade, né? Eu quero ver a sua glória. E Deus fala: ninguém que me vir pode permanecer vivo, né? Então ele fala, o homem está falando aqui: deixa-me embora, porque o sol está nascendo, né? Amanhã está chegando, e aí ele morreria, vamos dizer assim. E Jacó, ele fala: não vou deixá-lo embora, a não ser que me abençoes. Lembram-se que Jacó, desde o início, desde o nascimento, ele queria, né? Ele tinha esse ímpeto. Ele não mudou de personalidade. Ele não deixou de ser o Jacó que vai até o fim. É um lutador, é uma pessoa que vai até o fim nas coisas que ele quer. Mas agora, nessa luta, nesse momento especial,
alguma coisa está acontecendo com ele. E nesse momento, ele está entendendo que as coisas não dependem dele, mas as coisas, ele precisa desse homem. Talvez ele não tenha reconhecido, mas ele sabe que a bênção não vem dele. Nesse momento, ele reconhece de alguma forma que a bênção vem de fora, né? E essa pessoa que está lutando com ele era uma pessoa que poderia fazer isso. Então ele segura até o final. Isso é uma coisa que a gente precisava aprender com ele. Às vezes a gente deixa as coisas passarem, a gente não vai atrás, a gente não persevera até o fim para ver o que Deus tem para a gente. Às vezes a gente desiste muito fácil, às vezes a gente esquece das orações que a gente já fez. E a gente não consegue enxergar, vivenciar, experimentar as coisas maravilhosas que Deus tem pra gente. Isso é o que Jacó tinha desde pequeno. Ele usou de maneira muito errada em vários momentos da vida dele, mas quem não erra, né? Quem somos nós para julgarmos Jacó? Deus conhecia o coração dele, Deus sabia de tudo. Mas Deus dá essa chance de mudar. E olha que interessante. O homem lhe pergunta, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Sabe que esse negócio do nome é tão importante, é tão especial. Porque quem fala de nome? Olha só, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê, por exemplo, a história de Moisés. Moisés é um bebê. Ele tem um nome, né? Ele é Moisés. As parteiras que deram à luz, que trouxeram Moisés ao mundo, elas têm nome, Sifra e Puá. Agora, o faraó, que é o cara mais importante do Egito, ele não tem um nome. Ninguém sabe qual que é o nome dele. Estão tentando descobrir, os estudiosos ficam aí corroborando, será que ele é do século XV? Será que ele é do século XIII? E ficam aí pensando quem seria ele, porque não se sabe o nome dele. O cara mais importante. Agora, pessoas simples que fizeram a diferença na história têm um nome. Outra coisa interessante que a gente pode ver, apesar de Moisés aparecer com nome, quando ele é chamado por Deus para entrar no ministério, para fazer aquilo que é a missão dele, que é tirar o povo do Egito, ele fala, quem sou eu para falar com o faraó? Né? Porque o faraó, é um semideus. Eles têm os deuses deles, né? Que tem todos os deuses têm uma forma, né? Todos são adorados. Quem sou eu? E quem eu vou dizer que me mandou, né? O Moisés tinha esse problema. Então, a questão da identidade é algo muito importante na Bíblia. Quando a gente olha para histórias como, por exemplo, Deus, o próprio Deus, quando ele vai se revelar no Sinai, ele revela o quê? O nome. Ele não revela uma imagem, ele não vai trazer uma forma, ele não vai aparecer assim como uma luz, mas ele revela o nome dele. Ele é um Deus que tem um nome que demonstra o caráter dele. O nome, nesse tempo bíblico, principalmente, ele traz as suas características. As pessoas esperavam até um tempo para dar um nome para o filho. Às vezes eles viam como é que era o seu filho, né? Então, por exemplo, Esaú tinha a pele um pouco mais morena, provavelmente avermelhada. Então, ele tem um nome que traz essa ideia do avermelhado, né? O Jacó tem um nome de quem pegou o calcanhar do outro, agarrou o calcanhar. Então, todos os nomes têm uma importância muito grande e mostram, de certa forma, o teu caráter.
o caráter da pessoa. E é isso que acontece, por exemplo, Abraão teve um nome alterado, mudado por Deus. Quando Deus chama para ser o pai de todas as nações, ele vai mudar para um Abrão, né, que era pai exaltado, para Abraão, que é o pai de muitos, pai de uma multidão, porque é muito melhor do que viver para si mesmo, viver para ser pai de muitos, e é essa a missão que Deus deu. E aí, Noemi, por exemplo, quando a gente olha lá no livro de Ruth, Noemi, a sogra de Ruth, Noemi significa agradável, né? E ela chega lá, quando ela volta depois de perder o marido, os 2 filhos, com a Ruth, ela volta para sua terra dizendo: não me chamem mais Noemi. Por quê? Deus acabou com a minha vida, né? Então me chamem de Mara, amarga, né? A gente vai ver isso no Novo Testamento, por exemplo, quando Jesus vai dar um nome para Simão, ele se torna o Pedro, a pedra, né? E sobre você, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Então, a gente vê também exemplos de assim, bênção, que é escrever o seu nome no livro da vida. Você ter o seu nome escrito no livro da vida. E assim como a maldição, né, ou o castigo, às vezes, é você ter tirado, riscado o seu nome do livro da vida. Então, assim como a gente pode ver, essa questão do nome é muito importante aqui no Antigo Testamento. Então, nesse momento que o homem pergunta para Jacó qual é o seu nome, é algo muito importante, muito revelador e muito crucial na vida do Jacó. É uma mudança radical. Quer ver? Ele vai falar, não só ele está se rendendo, entendendo que a bênção não vem dele, que ele não pode fazer nada, que a estratégia humana dele é frágil, que não serve para mudar essa situação de agora. Agora ele vai reconhecer quando ele fala: meu nome é Jacó. Jacó, ele sabe exatamente o que significa. Ele está se reconhecendo como alguém frágil, como alguém que até agora é como se você parasse para pensar e aquele filminho da vida toda passasse para dizer: essa é a minha vida. E aí, Jacó agora tem, mais uma vez, a oportunidade de repensar a vida. E nesse momento é o que ele faz. Quando ele diz Jacó, ele também está dizendo, confessando, dizendo, reconhecendo: eu sou frágil, eu sou aquele que segura o calcanhar, aquele que age traiçoeiramente, enganosamente. E aí, então entra o homem dizendo algo muito especial, que é um momento assim de mudança radical, não só na vida de Jacó, mas na vida de uma nação. Israel surge agora. Ele fala: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. É muito legal isso. Esse momento é tão especial. O que Deus faz com a nossa vida. Ele diz aquilo que você não é. Ele faz você aquilo que você não é. Mas ele diz: você é. Você é amado, você é honrado, você é especial, escolhido. E eu vou fazer de você essa pessoa. Eu vou mudar a sua vida. E é isso que Deus está fazendo com Jacó. Você não será mais Jacó. Você não será mais essa pessoa enganadora. Você vai usar, sim, tudo aquilo que eu te dei. Tudo aquilo que você tem de ímpeto. Todo esse dom, todo esse talento de pensar, de planejar, de fazer estratégias, de ir até o final, de permanecer. Só que você vai fazer algo diferente. Você vai fazer isso
comigo. Você vai fazer isso porque você lutou com Deus e com os homens e você venceu. Quem pode vencer a Deus? Você, eu, Jacó? Ninguém. Ninguém pode vencer a Deus. A mudança de nome, então, aqui, não significa apenas mudar um nome. Simplesmente de Jacó você virou um Israel e tudo bem, você segue em frente, você continua sendo o mesmo? Não. Mudou tudo. Mudou que você não vai mais continuar vivendo para si mesmo. Você não vai continuar vivendo pelas próprias forças, pela própria inteligência, por aquilo que você sabe fazer ou não sabe fazer. Mas agora você vai usar tudo isso para Deus. Você vai caminhar com Deus. Você vai viver para Deus e com Deus. E a partir daí você vai aprender a usar tudo isso que Deus deu de uma maneira muito preciosa para ajudar outras pessoas, para abençoar outras pessoas, que na verdade foi o chamado que Deus fez lá atrás com Abraão. Quando Deus chama Abraão, que ele se torna o Deus de Abraão, Deus de Isaac e agora Deus de Jacó. Agora é o momento que ele se torna realmente o Deus de Jacó. Quando Jacó entende que tudo agora não vem dele, mas vem de Deus. Tudo é da dependência, não dele, não da força dele, mas é de Deus. Ele vai deixar de planejar, ele vai deixar de usar a inteligência que Deus deu, ele vai deixar de perseverar, fazer tudo isso que ele já fazia? Não, mas agora é reorientado de uma maneira especial para abençoar a vida de outras pessoas. Então, esse momento é um momento que, vamos dizer assim, que ele se converte, que ele se rende à graça de Deus. Ele entende que não dá para viver pela força dele, mas ele precisa disso que é a misericórdia, a graça e a bondade de Deus. Porque nesse momento é o momento que Deus diz para ele, você venceu. Não porque ele era mais forte que Deus, não porque ele poderia vencer a Deus, mas porque Deus demonstrou essa graça tão maravilhosa na vida de Jacó. E ele esperou até o fim para poder abençoá-lo de verdade. Não a bênção que Jacó queria, não as riquezas, porque ele já tinha ganho todas as riquezas, ele tinha ganho tudo o que ele queria até aquele momento. E Deus mostra para ele nesse momento que não é isso. Não depende da riqueza, sua alegria, sua felicidade, sua vida. Não depende de nada do que você buscou até agora, mas depende da minha graça e da minha misericórdia. É isso que Deus mostra para ele, está falando para ele. Olha, o seu nome agora é isso, porque você é alguém novo, nesse sentido, que conhece a minha graça. Esse é um momento especial. Você já conhece a graça de Deus? Você teve um momento difícil, porque às vezes a gente precisa de um Esaú lá do outro lado da nossa caminhada, esperando por nós. Aquele medo, aquela dificuldade que nos paralisa muitas vezes, ou nos deixa sem saída, pelo menos sem saída humana, para que Deus possa ter a oportunidade de, mesmo no meio de dificuldades, da luta, mostrar a graça e a misericórdia dele, para que a gente entenda que nós precisamos, que a gente precisa dessa graça para viver. Não é simplesmente algo que pode ter e pode não ter. É imprescindível para a nossa vida. Sem ela é impossível de caminhar, é impossível de viver. Mas é muito interessante. Olha como Jacó, até nesse momento tão especial, apesar de, eu imagino que deve ser muito difícil, porque ele estava no meio da luta, né, machucado, né,
Nesse momento, ele fala, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E abençoa ele. Sabe o que é isso? Jacó estava acostumado a ter controle sobre todas as coisas. Jacó estava acostumado a, de certa forma, manipular todas as coisas para ele conseguir chegar no objetivo, chegar àquilo a meta que ele colocou, né? Ele sempre tinha uma maneira, uma estratégia, né, de conseguir tudo aquilo. E mais uma vez, apesar de ser um momento muito especial de entendimento da graça, ele continua querendo manipular esse Deus. E Deus não fala o nome dele. Por que perguntas pelo meu nome? Então, nesse momento é muito interessante a gente pensar na nossa vida. Quantas vezes a gente não olha para Deus, a gente não tem um relacionamento com Deus, mesmo conhecendo a graça dele, mesmo conhecendo, às vezes, tudo que Deus é e tudo que Deus faz, como ele age na nossa vida, será que às vezes a gente não quer controlar a situação de novo? Falar, não, Deus, espera aí, essa parte é minha, deixa que eu tomo conta disso, né? Deixa porque essa parte não é sua, é minha. E a gente traz de volta toda aquela responsabilidade, todo aquele controle, a gente quer fazer isso. E Deus não deixa. É diferente de quando Deus se revelou ao seu povo lá no Sinai, quando ele fez a aliança. Ele se revelou. Ele falou, eu sou o Deus de vocês, vocês serão o meu povo, vocês são o meu tesouro pessoal. É diferente desse momento. Então, que você espere o momento que Deus revele-se, que ele se revela, ele mostra o caráter, ele vai, você vai passar por uma experiência especial com Deus, com a visita, com o encontro de Deus. Mas espere o momento de Deus, o tempo de Deus. Não tente manipulá-lo, não tente controlar nada, porque só Deus pode ter esse controle. A gente não tem. A gente não tem esse controle sobre a vida, sobre a morte, sobre a doença, sobre nada. Então, a gente não deve tentar fazer isso. A gente deve depender dele, colocar a nossa confiança total nele e viver a cada dia dependendo dele. E aí, então, Jacó chama aquele lugar de Peniel. É muito especial, porque ele fala assim, pois disse, vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Então, nesse momento, ele entende realmente o que aconteceu. Ele entende que foi Deus ali. Ele encontrou com esse Deus. E ele entende o tamanho, na verdade, assim, da terrível, da assustadora luta que aconteceu ali. E o que, não só na luta, mas aquele encontro, aquele momento especial da graça revelada de Deus. Então, ele chama aquele lugar de Peniel, de falar da face de Deus, né? E ele diz isso, vi Deus face a face. Isso, gente, é assustador, porque não tem ninguém que possa ver a Deus e permanecer vivo. E ele diz, então, mas nisso, Deus é tão bom. Deus é tão bom que ele poupou a minha vida. A única coisa que eu saí aqui, vou sair, né? A gente vai ver, ele saiu mancando. Como uma marca muito importante, apesar de não ser fácil, não ser bom pra gente, humanamente falando, não ser bom, a gente é muito bom. A gente precisa agradecer por isso, porque é a ação de Deus. Ele não deixa a gente fazer coisas piores, a gente se destruir com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz. Ele é um pai bondoso, é o caráter dele, é a graça dele que é demonstrada o tempo todo para que a gente não seja destruído por nós mesmos, pela gente mesmo. Então,
É isso que ele entende agora. Eu vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. E ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa, e por isso até os dias de hoje os israelitas não comem um músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então esse momento da vida dele, esse momento da mudança de nome, por que o nome precisou ser mudado? Na verdade não é o nome, na verdade é a vida. É entender que nesse encontro especial com Deus, e a gente precisa desses encontros na nossa vida. Não é um, não é dois, mas a gente precisa de vários encontros na nossa vida com Deus, para que Ele quebre os nossos paradigmas, quebre aquilo que a gente acredita às vezes piamente e é falso. A gente vai criando, se fundamentando e vivendo a vida em cima de fundamentos falsos. É isso que Deus precisa quebrar na nossa vida. Ele precisa que a gente entenda que a gente não pode viver de jeito nenhum pelas nossas próprias forças, mas a gente precisa dele. A gente precisa da graça dele para viver todos os dias. Então, uma coisa interessante, ele não mudou a personalidade de Jacó. Ele não quer mudar quem ele criou você para ser. Então, ele quer que você seja plenamente quem você é, quem você foi criado para ser. Ele quer que você viva plenamente a vida que ele deu para você viver. Então, encontre essa identidade em Cristo Jesus. Encontre essa identidade em Deus. Não vai buscar fora, não vai buscar em outras coisas. Ai, quem sou eu? Eu preciso fazer um monte de terapias, um monte de coisas. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Eclesiastes fala, é tudo vaidade. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui atrás de tudo. É tudo vaidade. Isso vai passar. O que é eterno? É aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Porque Ele cria eternidade. Ele fala para você que você é aquilo que você ainda não é. Mas porque Ele está vendo, Ele conhece o seu potencial, Ele conhece você melhor que você mesmo. Então, seja transformado. Deixa Deus mudar o teu nome. Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E viva com Ele cada momento, na dependência dEle, nessa caminhada, nessa jornada que Ele chamou para você caminhar. E Deus abençoe.